bom dia. É muito bom estar na sua companhia aqui na TV Mundi, na TV da Nova Era. Eu queria agradecer você que acompanha o programa Transformação Interior. Muito obrigado de coração. A nossa intenção é sempre passar para você um pouco, de qualidade de vida. A gente faz um tema aqui, você reflete e de repente eu acho que pode te ajudar um pouco na sua vida, a melhorar a sua vida. E é interessante que quem melhora a nossa vida é a gente, Deus deu a vida para a gente cuidar dela, Então somos nós, através de entendimento, de reflexões, nós vamos vivendo, vamos colocando em prática, Como é difícil colocar em prática as coisas, não? Principalmente as coisas boas, é difícil. E falar das coisas boas, hoje eu queria falar que todos nós, sem exceção, temos o lado luz e o lado sombra, Todos nós somos pessoas muito boas. E todos nós, de vez em quando, fala a verdade, nós temos um lado, assim, muito ruim, E eu acho que você vai concordar comigo. Existem pessoas muito ruins, não é verdade? Existem pessoas que fazem questão de ser más. Fazem questão de fazer confusão, Fazem questão de agredir as pessoas. E é interessante que muitas vezes estas pessoas estão do nosso lado, Estão na nossa família, estão muito mais próximo do que a gente pensa, do que a gente imagina. E aí é o grande problema. Como a gente lidar, na convivência com pessoas que mostram muito mais o lado ruim do que o lado bom. No teu trabalho, aquelas pessoas que gostam de puxar o tapete, aquelas pessoas que parece Judas Iscariotes, São falsas, traidoras. E como a gente na vida, a gente vai conviver com tudo isso? Aqui para nós ficamos chateados, Desiludidos, decepcionados. Isso dá uma certa fraqueza, Dá uma angústia. Porque é interessante que nós não conseguimos mudar as pessoas. É verdade, nós não conseguimos mudar ninguém. Nós só conseguimos mudar a nós próprios. E aí a gente fica magoado, chateado, e a gente guarda isso. É toda uma questão de lixo emocional. Mas e o que fazer com essas pessoas que têm esse lado tão ruim, que demonstram essa sombra, que a gente fica desesperado, a gente não sabe o que fazer. Eu queria falar para você hoje. Vamos entender essas pessoas que, no fundo, são os nossos irmãos. A gente precisa compreender. Na verdade, não existem pessoas más, Essas pessoas que têm atitudes ruins, mas, na verdade, são ignorantes. Ignoram a lei do amor. Ignoram o bem. E acabam atropelando tudo. E acabam complicando as suas vidas. E se você permitir, e se você deixar, acabam embolando a tua vida também. Então, olha que interessante. São pessoas ignorantes que ignoram o lado do amor. Então, como a gente lidar com elas? É interessante que, na nossa vida de relação, nós temos que sair do nosso ego, daquele personalismo, e nós temos que ir de encontro ao outro. Isso é caridade. Na nossa convivência, na nossa vida de relação, no contato, nós temos que sair do ego
O que é sair do ego? Sair daquilo que a gente se julga muitas vezes mais importante do que as outras pessoas. Isso é puro egoísmo, é puro orgulho. E por a gente ser egoísta, orgulhoso, a gente acha que não merece o que nós estamos escutando, aí nós nos milindramos. O que é o milindre? É o amor próprio ferido. Aí nós nos milindramos, nós não aceitamos esses nossos irmãos ignorantes, que ignoram, né, o bem. E aí você se fecha e você, naquele personalismo do seu ego, você diz uma coisa: para cima de mim não. Eu tenho razão. Eu não aceito essa situação. E é interessante que aí nós começam a existir o quê? Os conflitos. Quando nós começamos a entender e a praticar a caridade, nós saímos desse egocentrismo, desse orgulho, e nós então nos abrimos, porque todos nós somos semelhantes. Todos nós temos momentos de luz e momentos de sombra. Então, é muito interessante na nossa convivência, nessa vida de relação, que nós entendamos e compreendamos os nossos irmãos que estão em jornada conosco. São pessoas que muitas vezes ignoram a lei de amor. Só que é interessante que aí a gente relembra os avatares que tiveram aqui conosco, e em especial Jesus, quando ele diz assim: não julgueis, não critiqueis, para não ser julgados, para que não critiquem você. Vamos entender isso. O que ele quis dizer com isso? Quando você lida com os nossos irmãos de jornada, e essas pessoas, por ignorarem a lei de amor, são pessoas que te agridem verbalmente, às vezes até fisicamente, são aquelas pessoas falsas que te apunhalam pelas costas, são as pessoas que traem, né, as outras, são pessoas que você não pode confiar, são pessoas que querem abusar de você, querem te manipular. É claro que tudo isso acontece quando você permite, né? Então, quando você começa a entender a ignorância pelo fato de ignorar a lei do amor, você fica, de uma certa forma, mais previdente, né? Você fica mais atento a essas coisas. E aí o que acontece? Você começa, então, a saber lidar com estas situações. De novo, nós somos semelhantes. Então você se abre, não na questão de disputar com uma pessoa, porque eu tenho razão, você está errado, você é grosso, estúpido. Sabe o que acontece? Quando nós criticamos, quando nós julgamos, nós entramos na energia, essa energia obscura, essa energia negativa. Olha que interessante. Quando julgamos, criticamos, você entra, você se liga nessa ignorância, mesmo que você esteja certo, apesar que o que é certo, o que é o errado. Mas vamos supor que você esteja naquele momento com uma razão. Se você não se abrir para entender e compreender o semelhante, se você começar a dizer assim, eu não aceito, você realmente é uma pessoa lamentável, você começou a julgar, você começou a criticar, você se fechou, você acaba entrando nessa energia dessa ignorância e acaba, né, ficando igual a pessoa. Por esse motivo, um dos avatares, Jesus, disse para nós, não julgueis para não ser julgados. Olha que interessante. É o trabalho da caridade. A caridade com o outro e com você. Percebe? Então, quando você não julga, você não critica,
você não está entrando na energia do outro, né? Você está mostrando que você tem uma outra energia, que essa energia está vinculada ao amor. Você está saindo, né, do egoísmo, do orgulho, não vai se ferir. Na verdade, você está aberto para entender e compreender os nossos irmãos. Isso não é interessante? Nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos já já. Fica aí. Estamos aqui no programa Transformação Interior, me chamo Sinuê, e é muito bom estar na sua companhia. Obrigado pela propaganda que você faz do programa Transformação Interior aqui na TV Mundo e na TV da Nova Era. Uma TV sempre preocupada com você. Nós estamos no programa Transformação Interior e nós precisamos realmente hoje nos transformar intimamente. E nós conseguimos transformar só a nós próprios. Os nossos semelhantes, nós não conseguimos. Estamos falando hoje, né, desse lado luz, desse lado sombra que todos nós temos. Então, quando nos depararmos, né, na vida de relação, na nossa convivência, com pessoas que, de repente, mostram o lado, vamos dizer, da ignorância, porque ignoram o lado do amor, né, a harmonia da lei divina, nós precisamos ter paciência, calma, estarmos abertos para realmente compreendermos e entendermos o que esses nossos irmãos querem nos passar. Porque aqui para nós temos o lado sombra também, que muitas vezes nós colocamos para fora, né? E tudo que você dá para você dá para o universo retorna para você. Então nós precisamos ter paciência, tolerância, sair da gente e ir de encontro, né, com os nossos irmãos. Nós não estamos aqui para provar nada para ninguém. Você percebe? Você não está aqui para provar nada para ninguém, muito menos para você. Você está aqui para ser feliz. Nesse processo da felicidade, a gente percebe que o que é a felicidade é o que te faz bem, é o que você se sente melhor. E é claro que a sociedade, né, dita, desde que você nasceu, um roteiro de felicidade, um roteiro do que é ficar bem. Mas no fundo, você já percebeu que às vezes nós fazemos as coisas sem sentir? Nós fazemos as coisas buscando a felicidade, mas está vinculado só, né, à nossa razão. É interessante que na vida nós temos que vincular a razão ao coração, ao sentimento. Então, o que te faz bem, o que te faz feliz, é quando você está bem no seu coração. Por exemplo, o que é a paz? A paz, tem muita gente que fala assim, a paz é quando eu cumpro com as minhas obrigações. De repente, ótimo que você cumpre com as suas obrigações, mas a paz, se estiver só aqui, você tem que sentir essa paz. Porque a paz depende muito de cada um. Mas olha que interessante, depende muito do sentimento de cada um. Então, na vida de relação, no nosso cotidiano, você vai encontrar pessoas que muitas vezes estão externando o que elas acham boas para elas, o que elas se sentem bem. Isso não quer dizer que elas estão certas ou estão erradas. Elas estão sentindo. É tudo uma questão de sentir. É claro que nós temos uma medida, né? A lei diz o seguinte, que você deve fazer para o outro o que você gostaria que o outro te fizesse. Esta é a lei. Mas com certeza nós somos semelhantes, mas somos diferentes. Então o que é bom para você, de repente não é bom para mim. O que é bom para mim, de repente não é bom para você. Então nós precisamos nos entender, nos compreender, né? Nos perdoar, nos desculpar, nos abençoar. Então, com muita calma, com muita tranquilidade, com muita serenidade, vamos sair do nosso egocentrismo, do nosso orgulho, né? E quando estivermos em convivência com nossos irmãos, e de repente
eles estiverem manifestando um pouco da sua ignorância, é hora de a gente entender, compreender, desculpar. Não ficarmos fechados no nosso egocentrismo, no nosso orgulho e dizer: eu não mereço isso. Ah, eu não mereço. Ou se não se colocar numa posição de vítima, sabe? E diz: eu jamais pensei que as pessoas fossem me fazer isso. Eu jamais pensei que ia sofrer tanto na vida. Quer dizer, você percebe, você se coloca como vítima, né? E não entendem, e você não entende a vida dos nossos irmãos, você se bloqueia, né? Fica se sentindo um coitado, uma coitada. Conclusão, a sua vida não vai andar. Claro que você precisa entender também e se observar que você tem esse lado sombra. Por isso que nós precisamos ficar atentos, não aos nossos semelhantes, e sim a nós. Nós precisamos vigiar e orar constantemente, não às outras pessoas, e sim a nós mesmos. Claro que na vida de relação, na nossa convivência, nós vamos ter problemas. Nós somos diferentes, né? Nós não somos semelhantes, mas nós somos diferentes. Então, nós vamos ter problemas, conflitos. Agora, cabe a nós, usando o bom senso. O que é o bom senso? É o senso no bem. Pararmos de criticar, pararmos de julgar. De novo, quando você critica, quando você julga, você entra nessa energia. E a sombra da outra pessoa acaba envolvendo a tua sombra. Olha que interessante. Quando, na verdade, né, o que dissipa a sombra é a luz. Então, nós precisamos manifestar a nossa luz. E como você manifesta a sua luz? Provando que você está certo? Discutindo? Não. Se colocando, é claro, conversando com amor, com caridade. Em primeiro lugar, compreendendo que a pessoa tem o direito dela achar que está certa ou que está errada. Ela é diferente de você. E não adianta você ficar de bico e falar: mas será que a pessoa não enxerga? Será que a pessoa não vê? Não, não vê, não enxerga. Sabe por quê? Cada um está no seu patamar de evolução. E aí, se você não trabalhar com essa caridade para você, porque quando você julga, você critica, você entra na energia. Quer dizer, a sombra do outro acaba acionando a sua sombra. Então, a primeira caridade é com você. Então, nós não devemos julgar nem criticar, nós devemos abençoar. Então, nós devemos compreender, entender que cada um é cada um. Você é você e a pessoa é a pessoa. De repente, né, a pessoa acha, dependendo do patamar de evolução que ela está, que ela está fazendo a coisa certa, a coisa lógica, a coisa maravilhosa. E você, no patamar de evolução que você está, você diz assim: que absurdo. É interessante que às vezes a pessoa do seu lado, a tua família, está passando uma dificuldade que para você, aos teus olhos, é uma coisa tão pequena, né? Mas para a pessoa, ela está sofrendo. Ela entra em lágrimas. Você conhece gente assim? E o que fazer? Né? Agora, quando você compreende e entende, você não pode se sentir que você é superior, porque isso é orgulho, é egoísmo. De novo, nós somos semelhantes. Você, nem eu, ninguém é melhor do que ninguém. Não é verdade? Tanto é que no início do programa nós falamos, né? Nós temos o lado luz e o lado sombra. Você tem, eu também tenho. Né? E dependendo das circunstâncias, graças a Deus, que nós colocamos esse lado sombra para fora, porque aí a gente começa a se conhecer. Por isso que nós precisamos ficar atento com a gente.
né? Quando vem alguma coisa que você não gosta e que você põe para fora, você está realmente, né, mostrando aquilo que você é. Quando você critica, você julga, é porque o defeito da pessoa existe em você. Você já pensou nisso? Tudo aquilo que você não gosta no outro é porque existe em você e você está projetando. Eu queria que você pensasse nisso. Então não vamos mais criticar, não vamos mais julgar, vamos respeitar o lado luz, o lado sombra. Não deixe que o lado sombra acenda em você o lado seu negativo. E como o lado sombra pode te influenciar quando você critica, quando você julga. Tem gente que fala assim, não, olha, eu só vou falar. Você está criticando, você está julgando, tá bom? Queria agradecer você, passar rapidinho, né? Mas vamos refletir a respeito, tá bom? E voltamos na próxima oportunidade. Tchau, meu gente.